Você achou que acabou? Não, claro que não. Esse bate-papo foi muito bom. Então, vem para a parte 2. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Tainá Fiore, aqui do Empório do Futebol Feminino. E hoje a gente bateu um papo muito legal com o Jonas Urias. Ele é técnico da Seleção Brasileira Sub-20 feminina e já teve passagens pelo Centro Olímpico também com as categorias de base. Olha, esse bate-papo super legal vocês vão poder acompanhar agora. Mas antes, não se esqueçam de já deixar seu like e se inscrever também e acompanhar o Empório em todas as redes. Aí, pronto. Bom, a gente falou muito dessa questão da integração, né, entre as seleções. E na última convocação a gente teve aquela questão do apadrinhamento entre os atletas. E a gente quer saber um pouco mais como funcionou isso. Foi como pela proximidade entre as jogadoras? Foi por posições iguais? A gente queria saber um pouco mais como foi isso. Bom, acho que é importante contextualizar tudo. A gente teve a gente lançou a nossa convocação pensando na preparação para o Sul-Americano, né? Porém, pós divulgação da lista, tivemos a notícia do cancelamento, né, da competição, do adiamento da competição e o cancelamento da Copa do Mundo. E aí não fazia mais tanto sentido a gente ter, né, aquele grupo 2000, 2001 praticamente, jogadoras que talvez o sentido de estar ali, o prazer com certeza eu sei que elas teriam, mas o significado, acho que isso é muito importante, porque a excelência tem que ter um significado. E então a gente resolveu, né, uma dura decisão de trocar algumas meninas, né? Algumas eu lamentei muito, era a primeira oportunidade delas, mas eram meninas que iam estourar a idade já, então não fazia mais sentido. Então a gente trouxe essas meninas que eu tinha acabado de observar lá no Chile, que eu estava acompanhando a Sub-17 lá, e foi fabuloso poder presenciar jogos internacionais e poder já, com um parâmetro bem claro, nítido de quem elas eram, poder convocá-las. E então tivemos a ideia dessa questão de uma ser mentora da outra, ou seja, nós temos uma transição de ciclo, nós temos vamos ter que virar a página, quase com um paradigma novo, né? Então, uma mudança de paradigma quase. Então, a gente precisa realmente, como otimizar ele? Como fazer com que o primeiro dia de treino da próxima geração não seja o primeiro dia de treino, seja já um treino de uma equipe que eu sei como trabalha, de uma proposta de jogo que eu sei qual é. Eu posso não ser especialista, mas eu sei qual é. E aí, essa ideia da mentoria, ela veio a calhar, assim, foi muito legal, teve muito sucesso. E a gente escolheu por posição. Então, por exemplo, a Lovain, né, atleta do Botafogo, foi mentorada pela Miriam, né, a Miriam Cristina, do São Paulo, e a Angelina, né? Então, na ocasião estava no Palmeiras. Então, a Angelina, que jogou a Copa do Mundo do outro ciclo, junto com a Miriam, que é 2002, que vai ficar pro próximo ciclo, dando a Louvain, que está agora. Não foi assim, foi de uma riqueza que você não imagina. Assim, foi por posição, mas ali na hora virou uma coisa super natural, assim, sentavam perto nas reuniões, a gente não precisava falar mais nada, mas eu conversei com a minha mentorada, as questões vinham, atleta treinando atleta, eu acho fantástico isso. Então, essas nossas ideias de métodos ativos de aprendizagem, foi muito legal poder trabalhar com elas, e elas compram as ideias de um jeito, eu sou suspeito para falar, não tem erro, elas abraçam e quando você vê, coisas incríveis acontecem. Atualmente está acontecendo o Campeonato Brasileiro Sub-18 e você tá aí acompanhando, né, todos os jogos, aquela doideira de um olho para cada campo, mas tudo bem. Eu gostaria de saber se
você já tem uma noção, você e comissão, assim, no geral, de novos nomes que a gente pode ver pintando aí na próxima convocação da Sub-20? Vão ter novos nomes, sim, com certeza. A gente está muito feliz com o que estamos vendo. Tem muita atleta boa 2004. Vai ser uma convocação que a gente já vai começar com algumas 2004 provavelmente na lista. Tem muita atleta boa 2005, mas daí a Simone vai convocar, mas vai ser muito legal poder acompanhar também. Meninas 2003 que tiveram com a Simone também, cravando o seu espaço também, mostrando, né, a evolução que tiveram nesse processo, nesse tempo. Claro, as 2002, né, aí tem que estar mais prontinha também, né, são jogadoras que precisam mostrar, entregar, né, entregar bastante ali dentro de campo num campeonato sub-18. Está sendo fantástico. E assim, vai ter uns nomes diferentes aí. Eu espero que elas correspondam, porque vamos selecionar com muito cuidado, muito carinho. A gente fica muito feliz, porque acompanhando, assim, a gente brilha os olhos, sabe? Quando vê uma guria jogando tanto. E é bom demais saber, e para elas também, né? Um incentivo ter vocês acompanhando aí de perto. E pensando nisso também, a gente sabe que vários clubes acabaram fazendo uma peneira, assim, no início do ano, outros não tiveram uma base e acaba muito tendo aquele debate, né? Se o clube está formando ou se o clube está captando, ou então só estão juntando meninas para irem jogar esse campeonato. Como que você avalia isso? Porque vários clubes não têm, né, essa base. Eu acho que é importante a gente sempre avaliar se a cada torneio temos menos isso. Eu acho que isso é um importante parâmetro. Porque, claro, que não é o ideal e isso não chega... não sei se é justo dizer que isso é errado. Porque, de certa forma, se há a motivação em realizar e participar do campeonato, isso é algo que pode ter bons frutos, mesmo que no primeiro momento não seja feito de forma ideal. Então, eu gosto que tentem fazer, né? E que se permitam encantar-se com o que você está vendo, o que nós estamos vendo, porque não tem argumento melhor do que você parar na beira daquele campo e ver essas meninas jogando. Então, eu torço muito para quem está começando agora no feminino, quem olhou, recebeu esse convite e pensou, não temos, mas vamos dar um jeito de entrar, que se entregue para ele, que se inspire a partir de agora e faça bem feito, que pegue gosto pela coisa. Já vimos muitas histórias assim. Não tinha, de repente, emprestou a camisa quando veio, a parceria durou anos e anos e depois aquele time tomou para si aquela equipe e fez bem feito. Mas é claro que é melhor que quando o próprio clube, né, tem o seu processo definido, porque o clube geralmente é clube de futebol, né? Não é à toa, é de futebol, então eles são especialistas em fazer futebol. E a gente sabe que dentro de cada clube existe um modelo de formação. É só fazer a parte deles em relação ao feminino, querer fazer. Então, a parte que não é tão boa, eu tento ver o lado bom e torço para que isso crie bons frutos. E quem faz direito, aí provavelmente atropela nesses campeonatos também, e eu acho justo que seja assim também, de certa forma. Bom, Jonas, antigamente, uns anos para trás, a gente via jogadoras muito novas na seleção. E nos times adultos, 14, 15 anos, as meninas já estavam no profissional e a gente pode dizer que pulava etapas, né? Agora, quando a gente tem as categorias de base, a gente vê que isso não é mais uma coisa recorrente. Então, como você acha que essa base ajuda nesse desenvolvimento? Para não ficar pulando etapa, para conseguir seguir certinho, para não ter mais isso de meninas tão novas, já com esse peso de estar na seleção principal, nos times profissionais. Bom, eu acho que por que tinha meninas novas que jogavam? Por que a Rosana
foi para a seleção com 16 e ficou na seleção principal. Eu acho que a Rosana não tinha que estar jogando numa sub-20, talvez, porque ela jogou as Olimpíadas com 17 anos e arrebentou. Mas, e quem não é a Rosana? Acho que essa que é a grande questão. E todas as outras que não são a Rosana, que não são a Dani Alves, que não são a Cris, a Marta, a Fu. Todas essas outras são as que fomentam a modalidade, são as que fazem a modalidade crescer, né? Porque a gente viu grandes jogadoras chegando lá, ajudam, puxa um carrinho, mas o que faz a onda vir, o que dissemina e massifica a nossa modalidade, é a quantidade de jogadoras jogando. E essas, quando não tem um processo adequado, você pode perder muitas delas, né? Então, eu acho que um bom processo salva quem não é exceção. E é porque a não exceção, né, é que vai fazer a modalidade ganhar peso, ganhar massa, ser difundida e atingir cada vez mais lugares do Brasil e, por consequência disso, tenhamos, então, jogadoras com um nível internacional tão bom quanto a Rosana e as exceções tiveram quando elas chegaram no delas. Jonas, só com essa questão da pandemia e tal, a gente acabou se perdendo nas cidades. Esse ano, a Sub-20 vai ser 2001 ou vai ser 2002? A Sub-20 é sempre 2 em 2 anos, né? Assim como a 17. Então, assim, a gente vai, a partir de agora, vai convocar as idades a partir de 2002, 2001, 2003, né? E para baixo. Então, assim como a Simone, a Sub-17, 2005 e 2006, né? Ou 2007. Então, mesmo que a Copa do Mundo e as competições para essa categoria sejam só em 2022, né? Nesse ano não tem competição oficial, mas a gente já convoca essas meninas que vão ser Sub-20, na verdade, no ano que vem. E que nesse ano elas são Sub-19. Entendi. Obrigada. Mas vale salientar. Em agosto está previsto o Sul-Americano para o ciclo anterior ainda, aqueles 3 jogos ficaram faltando. E aí é 2001? É 2000. Nossa. Aí é Angelina, Nicole, Nicole Reis, aquela geração delas, junto com as 2001, 2002, enfim, quem mais tiver aí. Entendi. Obrigada. Agora eu queria perguntar um pouquinho sobre o que ainda falta para essa seleção de base, porque a gente vê que nos Estados Unidos, querendo ou não, as meninas com 5, 6 anos já começam a treinar, já começam a viver ali para o futebol e aí, assim, elas crescem e tanto que se tornaram essa potência. Então, o que falta para o Brasil, como seleção, como clube, fazer para que essas jogadoras venham mais fortes? A gente já tem uma seleção de base, né, muito mais forte com essa 20, uma Sub-17 muito mais forte ainda do que a 20 que estava, mas ainda falta alguma coisa. O que você acha que é? Essa pergunta é uma pergunta capciosa, porque, na verdade, são vários fatores, né? Porque melhoras, a gente sempre tem um ponto para melhorar, né? Eu acredito, assim, vou citar alguns pontos, assim, que eu acho que são fundamentais e que eu vejo hoje a CBF e a Duda e quem está no processo ali dando bastante atenção. Experiência em jogos internacionais. O Brasil não pode chegar nas Copas do Mundo de base tendo jogado 2 jogos fora do continente, sabe? Precisa enfrentar diferentes escolas, né? Precisa enfrentar africanas, asiáticas, as europeias, as norte-americanas, Canadá, né, também, e assim como as sul-americanas. Eu acho que é fundamental a gente vivenciar jogos internacionais e de diferentes escolas. Tivemos essa experiência em 2019, fomos jogar Night Friendlies lá na Flórida,
mesmo sem a nossa seleção A, sub-20, né? Algumas meninas não estavam, mas o que vivemos ali, o crescimento foi fabuloso, jogar contra a França e os Estados Unidos, assim, fabuloso. As atletas lembram daqueles jogos, com detalhes daqueles jogos, que você vê que marca muito. E o crescimento que isso proporciona é enorme, assim como eu falei lá no comecinho, quando você associa o sentimento, o emocional, a afetividade, a experiência esportiva, a atleta não esquece nunca, né? Ela evolui, aquilo fica dentro dela. Outra questão que eu acho fundamental é que a gente tenha uma captação mais cedo, né? Que, no caso, a seleção sub-15 e também antes da seleção sub-15, não a seleção sub-12, mas um monitoramento mais próximo de meninas sub-13, de repente. Então, ter uma malha de monitoramento e a seleção sub-15. Eu acho que esses dois pontos fariam muita diferença, teriam muito impacto a longo prazo, muito. A gente teve uma experiência de uma sub-15 anos atrás, que durou pouco tempo, mas hoje em dia você olha, várias das nossas meninas estiveram lá. E por alguma razão aquele processo funcionou, mesmo ele não sendo um processo completo. Então, ali elas experimentaram algo que a gente já vê bons frutos hoje e viu que pode funcionar muito. Então, acho que esses dois pontos a gente conseguindo atendê-los, eu acho que a gente está próximo disso, eu acho que eles já vão fazer muita diferença para nossas seleções serem ainda melhores. Eu acho que talvez nem é uma questão de CBF, né, nesse ponto. Exemplificando a 12, mais ou menos. Eu acho que seria mais uma questão dos clubes, né? Ter, tipo, uma base como o Centro Olímpico, que se cada clube tivesse uma base, pelo menos de um 12, 15, 20, digamos assim, 12, 15, 19, acho que a gente já mudaria bem esse cenário. Sim, eu pensei nas coisas que podem estar ao alcance da gente aqui, né? Mas realmente, se mudar nos clubes, aí a gente está falando de Brasil inteiro, né? Aí você fala de atingir mais lugares, e aí, nossa, com certeza seria uma mudança assim extraordinária. Eu vou até mais longe, eu acho que não é nem clube, eu acho que é a sociedade, né? A gente disponibilizar essas meninas quando elas estão na escola, sabe? Fora de um clube, que elas possam desenvolver a prática esportiva, que elas possam desenvolver o corpo delas, porque é a questão motora, né? Toda essa questão que a gente vê que a prática esportiva das mulheres começa, infelizmente, ainda é posterior às dos meninos. Mas voltando ali quando você comentou sobre jogar contra as diferentes seleções e tal, a gente sabe que já tem bastante meninas, né, que estão jogando em Portugal, que estão jogando na Espanha, se eu não me engano também, que estão sendo convocadas para sub-20. Você acha que como isso pode contribuir para o entrosamento ou para o estilo de jogo que você pode implementar para elas? Bom, eu acho que as atletas com experiência internacional, primeiro assim, eu acho que é fundamental elas sempre estarem inseridas em um contexto competitivo, né? Então não é só sair do Brasil, que bom, não, depende, né? Realmente que elas tenham cuidado de escolherem lugares que vão ser ricos, né, para o desenvolvimento delas. Eu acho que é uma fase que o mais importante é o desenvolvimento, e que lá na frente, em outra fase, o mais importante vão ser outras prioridades, né? Mas que eu acho importante que cada uma tenha essa segurança, essa certeza do que é mais importante para ela no momento. E quando elas vêm para a seleção, essas meninas, elas geralmente estão com uma intensidade de jogo, de treino um pouco mais forte, e a gente pôde medir isso, né? A Pia fez uma convocação extremamente semelhante aqui no Brasil e depois lá na Europa, só com atletas do Brasil, só com atletas da Europa, e a gente viu uma diferença de 20%, por exemplo, nas métricas do GPS nos mesmos treinos, ou seja, você aplica o mesmo treino e um grupo de lá está correndo 20% a mais em intensidade, sabe?
alguma coisa ali é a competitividade, deve ser, não sei, o ambiente de trabalho, as condições que o clube dá, são vários fatores, é multifatorial, mas de fato, ter essas meninas com essa experiência soma pra caramba, soma muito, e junta com as nossas daqui, que também tem as suas particularidades e coisas que são valiosas, eu acho que todo mundo ganha quando a gente tem esse perfil mesclado, esse mix de culturas, de experiências. Bom, Jonas, para finalizar, primeiro agradecer pelo seu tempo, por estar falando aqui com o pessoal do Empório, e a gente quer saber o que esperar das nossas seleções, das nossas meninas, para esse ano de 2021. Para mim foi uma honra muito grande poder falar com vocês. É um prazer mesmo, sigo, acompanho e assim, sou super fã do trabalho de todos. E agradeço muito por esse espaço para as seleções de base, né? Eu estou aqui representando todas as seleções de base na minha visão. E eu acho que vocês podem esperar bastante nomes novos, né? Meninas que de repente as pessoas não conheciam e vão se tornar fãs rapidinho, porque tem muita menina nova aparecendo, surgindo, com qualidade, né? Meninas criativas, meninas agressivas no jogo, né? Coisas que são bem da identidade do jogo brasileiro, que eu sou apaixonado. E com certeza da nossa parte aqui, vocês podem acreditar, muita presença nessas competições, né? Sempre alguém da CBF, das seleções, olhando de perto, proximidade com clubes, com as instituições, com os profissionais que estão ali trabalhando e muita dedicação de todos, eu tenho certeza. Então, gente, vocês acabaram de assistir a entrevista com o Jonas Urias, técnico da nossa seleção brasileira Sub-20. Queríamos agradecer a todos que permaneceram até aqui. Nos sigam nas nossas redes sociais e até mais. Que fofinho! É isso?